O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, manteve seu entendimento de suspensão do piso salarial dos enfermeiros de R$ 4.750. O voto do magistrado foi dado no início da madrugada desta sexta-feira no plenário virtual, plataforma que permite a votação dos magistrados em processos de forma eletrônica. Sobre esse assunto, nós vamos agora até Brasília conversar com a Camila Andrade. Camila, os enfermeiros aproveitaram a data do julgamento e promoveram manifestações pelo país todo, mas em frente ao STF havia um grande número de representantes da categoria também, né? A categoria está muito preocupada sobre esse assunto. Como é que está a repercussão em Brasília? Boa tarde. Exatamente, Mark. Eles aguardavam já há bastante tempo esse reconhecimento, a criação desse piso, e aí agora, às vésperas de se tornar realidade, eles tiveram aí esse revés em toda essa história, né? Uma boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o RN Opinião. Inclusive, os enfermeiros também se manifestaram no 7 de setembro. Eu estava na Esplanada dos Ministérios durante o desfile cívico-militar e depois as manifestações e pude acompanhar alguns desses profissionais fazendo essas manifestações também lá nesse momento tão importante para a nossa democracia. Olha, a gente já estava aguardando então o início dessa votação no plenário virtual, que estava marcada para essa sexta-feira, mas até o momento a gente só teve um voto, que foi justamente o de Barroso, que é o relator, ele que concedeu essa liminar, que acabou aí paralisando, né, a aplicação dessa lei. Esse foi um pedido da Confederação Nacional, que representa os hospitais, também outros espaços de saúde, e que argumentam que a aplicação desse piso salarial, como você disse, de R$ 4.750, pode inviabilizar financeiramente tanto instituições privadas como também instituições públicas, ou seja, afetar diretamente os cofres públicos, em especial o Sistema Único de Saúde. Isso porque, segundo essa entidade, há estados que hoje pagam praticamente a metade desse valor para esses enfermeiros. Então, portanto, eles não conseguiriam arcar com os custos, o que poderia afetar, inclusive, a qualidade do serviço que é oferecido à população, uma vez que muitos desses profissionais poderiam ser demitidos. Demissões em massa é um dos argumentos. Mas vale lembrar que essa lei ela foi aprovada no ano passado pelo Congresso e foi sancionada pelo presidente Bolsonaro. E na época houve uma série de discussões, inclusive audiências públicas, que já trataram de todos esses aspectos. Agora é preciso aguardar o voto dos demais ministros, se eles vão ou não acompanhar o Barroso. E caso haja ali um pedido de vistas, esse julgamento ele pode ser paralisado. A expectativa é que ele se encerre até o dia 16, mas caso haja esse pedido, ele pode ser paralisado. E caso haja um pedido de destaque, ele vai então para o plenário físico do STF. Mas, para além disso, a gente também tem um outro prazo, que foi aquele prazo de 60 dias dado para o Barroso, pelo Barroso, para que os entes federados eles comuniquem essa condição financeira e se de fato eles têm essa condição de oferecer ou dar início a esse pagamento do piso dos enfermeiros em todo o país. Outro detalhe importante é que a gente teve ontem, na verdade na quinta-feira, uma manifestação do Aras, o PGR, o Augusto Aras, ele disse que não compete ao Poder Judiciário rever uma norma que foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente. Ele lembrou que o parlamento fez estudos sobre essa repercussão financeira do novo piso e afirmou, então, que desaconselha a função eminentemente política, que desaconselha, né, que a função eminentemente política caiba ao reexame judicial sob pena de ficarem obscuros os limites entre esses dois poderes. A avaliação dos impactos sociais e econômicos da lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente integram o próprio mérito do processo legislativo, não sendo dado ao judiciário sob o pretexto de insuficiência ou de deficiência dos debates, reexaminar a decisão do parlamento a fim de afirmar o certo e o desacerto da sua avaliação e do produto de atividade legislativa. Essa foi a opinião do PGR. Como você disse, manifestações aqui em Brasília, mas também em Curitiba e por todo o país. A Beatriz Frenner acompanhou parte dessa manifestação por aí. Vamos acompanhar. As manifestações foram feitas nesta sexta-feira em todo o país, porque justamente agora o STF começou a analisar a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu o piso salarial nacional da enfermagem. O plenário virtual tem duração de pelo menos uma semana. Após isso, os demais ministros votam e vão decidir se voltam com o salário nacional ou se derrubam essa medida de vez. Então a gente tem mais uma semana para saber se até lá algum ministro vai ou não fazer pedido de destaque ou então pedir vistas a essa análise, mas lembrando que existe esse prazo de 60 dias e essa recomendação do Aras, portanto a gente pode ter uma reviravolta ainda hoje nessa situação.
Eu estava escutando a Camila falar aqui e estava pensando. São argumentos do debate sobre esse tema, se tem dinheiro para pagar ou se não tem. Mas esse debate não tem que acontecer no Supremo Tribunal Federal. Essa é a questão. Esse debate já ocorreu na Câmara dos Deputados, no Senado da República, que são os espaços de debate da sociedade, que são as casas do povo. É lá que o bicho tem que pegar. Não no Supremo. O Supremo analisa a lei. Se está de acordo com a lei ou não, só bate carimbo. O Supremo não tem poder de discutir nada. O Supremo não é a casa dos debates do país. Aí você veja que o Augusto Aras, né, que gostem ou não, ele é o Procurador-Geral da República, ele representa o Ministério Público, que é uma instituição importantíssima para a República Brasileira, está dizendo, Supremo, você está errado. Dão de ombros para ele, dão de ombros para o Ministério Público. O STF, mais uma vez, ultrapassando a sua linha constitucional. Então, a discussão já foi feita, Escola. Só para terminar aqui, aí a Camila trouxe lá, né, Camila, que o debate é que não tem dinheiro para pagar. Só que, dois dados. Sabe quanto o grupo Amil faturou o ano passado? 17 bilhões de dólares. O Grupo Amil faturou ano passado 17 bi de dólares. Sabe quanto a Cooperativa Central da Unimed faturou ano passado? 8,2 bi. Então, são números expressivos. É claro que ninguém vai gostar de pagar mais, Escola, porque vai mexer nas caixinhas de muita gente. Mas são profissionais importantes que precisam ser melhor reconhecidos. Então, tem que fazer o esforço. Mas sabe o que é muito fácil para um ministro desse decidir dar uma canetada dessa, afetando o dia a dia de milhares, milhões de profissionais que atuam no dia a dia, salvando vidas, ajudando a salvar vidas, que são tão importantes quanto os médicos dentro dos hospitais? Porque eles têm lá os seus 37 mil bem tranquilos no final do mês. É ridículo a gente chegar num ponto que a nossa discussão se baseia no salário do ministro com o salário que os enfermeiros sonham ou pelo menos esperam ganhar. Justo, salário justo. Mas é isso que acontece. Os ministros estão ali sentados no ar-condicionado, deliberando livremente da maneira como bem entendem e esquecem, né, que os brasileiros estão aí, à míngua, precisando, claro, sobreviver e ralar muito para sobreviver. Enquanto isso, eles estão no bem bom, com muitos benefícios e muitas coisas ali por trás. Eles têm profissional que cuida só da roupa, né? Tem um nome específico. Os capinhas. Capinhas, né? Então, para arrumar o caimento da toga, do traje. E para levar xerox, para levar livro lá no plenário. Não tô desmerecendo o profissional que faz isso, tá? Porque se o cargo existe, a pessoa tem que trabalhar mesmo. Mas você tá vendo as diferenças de classes e a maneira como as classes são vistas aqui nesse país. Agora, Camila, até para aprofundar um pouquinho mais esse debate, me parece que os prefeitos estão reclamando muito, né? Eles são os principais reclamantes que não teriam caixa para pagar os enfermeiros do Sistema Único de Saúde. Só lembrando o ouvinte que o dinheiro vem do governo federal, mas quem faz a gestão da saúde são os municípios, né, Camila? É isso? É isso, né, Mark? A gente tem todo um problema dentro do SUS, a questão da defasagem da tabela SUS, né, que é o valor que é pago ali pelos procedimentos. Enfim, esse é mais um critério ali, é mais um ponto a ser discutido, né? Claro que os municípios, eles sempre acabam, quando onerados, né, reclamando disso, porque cada vez mais tem mais responsabilidades financeiras, em especial quando a gente fala de saúde de média e alta complexidade, que, segundo a nossa Constituição, não seria responsabilidade das prefeituras, né? Só para a gente dar um exemplo, o Ceará, lá, desde essa sanção, apenas a prefeitura de Tatuá instituiu a lei municipal com o novo piso. Então, a gente tem aí muitos municípios aguardando essa decisão. Qual que é o desafio aqui? É a gente conseguir construir uma fonte de custeio. É isso que propôs o próprio presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, naquela reunião de sexta-feira com o ministro Alexandre de Moraes e os demais ministros da corte. A gente não sabe o quanto eles conseguiram avançar, né? O Barroso era o principal nesse encontro, justamente por ter sido ele o que assinou ali, né, o dono da caneta. Então eles têm esse desafio a partir de agora. A gente não vai entrar nem aqui no mérito da discussão se é ali que deveria ter sido feita essa discussão ou não. Eu acredito que deveria realmente ser no executivo a discussão dessa fonte de custeio, mas um outro dado que é importante a gente também deixar aqui registrado é que o STF acatou o pedido da Frente Parlamentar da Enfermagem também nessa semana para entrar no processo na condição de amigo da corte, né? Esse grupo dos enfermeiros conta com mais de 200 parlamentares e vai poder se manifestar ao longo desse processo. Então, é uma discussão que começa agora e vai se estender pelos próximos dias.
Essa semana, uma reportagem também apontou que o valor ali exato para que uma família pudesse se sustentar de forma digna no Brasil, uma família de 4 pessoas, seria pouco mais de R$6 mil de salário. E a gente está falando do piso para enfermagem de R$4.750 e para uma categoria que todo mundo, quem não conhecia, quem nunca teve num hospital, pôde agora entender o quão importante é o trabalho ao longo dessa pandemia. É isso, Camila. Vou acompanhar de perto essa discussão, então vai longe ainda, nenhum ministro votou, a gente vai atualizando esse placar assim que eles forem votando. Obrigado, Camila. Bom fim de semana. Aliás, ontem foi aniversário de Camila Andrade. Ontem a programação foi especial por causa da morte da Rainha Elizabeth II, mas hoje iremos comemorar aqui no ar, na escola. Vamos sim, a Camila, eu tenho certeza que aproveitou e muito bem o seu dia 8 de setembro, Camila. Aproveitei, trabalhei um pouquinho também ao longo do dia, mas aproveitei. Vou aproveitar agora no final de semana, principalmente. Juízo, hein? A gente deixa aqui os nossos parabéns para você. A gente deixa nossos parabéns para você aqui, viu? Muitos anos de vida e continue aí firme e forte, Camila. Obrigado, Camila.